Fala aí, pessoal, essa é minha cara com sono, acordando agora. Resolvi mostrar minha cara porque eu acho que esse governo a gente vai ter um pouco mais de liberdade de expressão. E da mesma forma que existe a política agora, a lei contra a homofobia e outras leis contra preconceitos, creio que a gente vai poder usar isso a nosso favor contra pessoas que não aceitam a gente ter nossas opiniões pessoais. Eu tinha medo de mostrar meu rosto, não pelo fato de eu ser feio, mas simplesmente pelo fato de isso atrapalhar na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Mas eu venho aqui falar de um assunto específico, sobre o presidente, ex-presidente, na verdade, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, o motivo dele ter se tornado esse herói para alguns é muito simples. Porque os governos anteriores, eles estavam numa fase de transição da pior parte do governo militar, que foi ali aquele final, né? Que realmente se tornou algo bem próximo a um regime ditatorial, com voto indireto e cerceando várias liberdades, isso é fato. O início do governo foi outra coisa, foi necessário, de certa forma, no estado que estavam as coisas ali. Como o governo Lula, o governo militar, foi um governo que foi extremamente estatizante, ou seja, bem próximo a um governo socialista desse ponto de vista de estatismo. Foi um dos governos que teve a maior quantidade de estatizações, maior quantidade de poder na mão do Estado, né? E todas as características de um governo, da maioria dos governos socialistas que a gente conhece. Ou, eu não digo comunista, porque a gente até hoje não viu um governo que seja comunista, até porque isso é infactível, isso não tem como existir. Não tem. Isso vai sempre cair no estatismo, o estatismo se torna um governo estatista e não tem essa ideia do socialismo, uma utopia que tem de uma distopia, onde você é obrigado a viver como servo de um Estado. Isso já acontece em vários governos. Eu, particularmente, sou a favor da diminuição da máquina estatal e do poder do Estado sobre a população. Mas com relação ao Lula, 3 pontos principais fizeram do Lula o que ele é hoje, a ponto de ter, no dia 2 de... Caraca, não saber o mês é foda, calma aí. 2 de junho, o Festival Lula Livre, em São Paulo. Os caras estão usando uma área pública para fazer propaganda, show, na verdade, não é propaganda eles podem fazer na hora que quiserem, mas show para um ex-presidente que está preso, sabe? Por questão de corrupção. Tem gente, ele não deveria ser preso, mas vamos lembrar aqui do caso do Al Capone, por exemplo. Todo mundo sabia que o Al Capone ele era um cara criminoso, que ele era líder de um cartel do crime, que ele mandava matar, que ele pintava e bordava, esquema de corrupção e o cacete A4 era tudo ligado a ele. E o cara foi preso porque sonegava imposto, do modo que conseguiu. E realmente, queira ou não, o governo Lula está claro que toda a crise que a gente está passando hoje, que esse governo herdou, ela cresceu no governo Lula. Com base na corrupção, principalmente na má gestão, né, do dinheiro público, no desvio de verbas, corrupção generalizada. Tem muita gente, eu até conheço pessoas pessoalmente ligadas ao PT, que essas pessoas usam verba pública como se estivessem usando o dinheiro tirando da conta delas. Sabe? Elas viajam, almoçam nos restaurantes mais caros daqui, e olha que nem é político, ela trabalha no setor da cultura. Vem aqui no Rio de Janeiro, sabe, o restaurante que eu vejo, eu moro em Copacabana, o restaurante que eu olho lá de Botafogo, Copacabana, que eu nunca comi, nunca cheguei a entrar,
por ser extremamente caro, é exatamente nesses restaurantes que ela vai e no final das contas bota na conta do governo, na conta do povo, daquele povo que luta para ter a comidinha dele em casa. Sabe? Então eles têm essa mania de achar que o dinheiro público é deles e foda-se. Essa é uma mentalidade dos políticos que tem que ser combatida e eu creio que vai ser combatida nesse governo. Espero que sim. Mas voltando ao ponto, o Lula, ele 3 pontos se tornaram ele o que ele é hoje para algumas pessoas como herói. O Bolsa Família, né, que é uma ideia que surgiu assim, de certa forma, com a junção de propostas do Fernando Henrique, né, que se tornou o Bolsa Família no governo Lula. O SUS, que muita gente acha que é do Lula, mas na verdade foi do Fernando Collor, e nasceu lá atrás, creio que no governo militar, né? E Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um projeto realmente muito bom mesmo, só que é um projeto que teve um desvio de verbas absurdo, que no final das contas, tipo, inclusive muitos... nem vou entrar muito no ponto, é isso, sabe? É um projeto bom, só que foi mal administrado, com a maioria das coisas do governo. Mas a questão de a pessoa ter feito bons projetos, isso não permite a pessoa ser criminosa ou ser complacente com a criminalidade. O Lula simplesmente, ele pegou o governo Fernando Henrique, que deixou uma certa estabilidade econômica, e destruiu absolutamente isso com a corrupção. Sendo complacente com a corrupção, com a criminalidade, pilantragens, sabe? A gente, um país onde a educação decaiu bastante, as escolas se tornaram antros de propaganda política por causa dos professores que entravam concursados, e a gente sabe bem como são esses concursos, que não vem a qualidade do profissional, o cara passa na prova, passou, sabe? É como se estivesse entrando numa faculdade para fazer um curso universitário. Não tem uma triagem, né? E se tivesse uma triagem, estava na mão do outro governo. Então, se fosse ativista, ok. E a saúde da gente também, muito dinheiro que foi desviado, que poderia ter sido para a saúde. Muita gente morreu nos hospitais, morreu sem medicamento, morreu sem atendimento, sem os médicos chegarem nos bairros, nas casas delas, sem ter ambulância, sem ter modos de fazer uso desse serviço público. Então, a gente não pode abrir mão disso e esquecer que muita gente morreu por causa da corrupção. Eu estou abatido aqui porque eu dormi tarde, mas até conversando sobre esse assunto do Festival Lula Livre, e achando um absurdo pessoas que se dizem intelectuais, né? Porque hoje em dia ser intelectual é só a pessoa saber repetir e falar, eu li muito, eu li não sei o que lá, eu sou intelectual. Não, intelectual é você ter cognição, pensar, analisar, questionar, isso é intelecto. De resto, até um papagaio faz, até uma pessoa que tem, sei lá, autismo não, sei lá, alguma disfunção mental, pode chegar e repetir as coisas perfeitamente bem, saber nome de vários livros e trechos absurdos, até livros inteiros. Então a questão não é essa. E o próprio Lula falava que ele não gostava de ler e não gostava de estudar, ele é um ótimo exemplo também para a educação. Então, vamos analisar bem o Lula. O que foi o Lula? Foi um cara que aos 20 anos de idade, por volta de 20 anos de idade, ele perdeu um dedinho trabalhando lá como metalúrgico, perdeu um dedinho. Depois que ele perdeu esse dedinho, ele nunca mais trabalhou na vida, nunca mais. Imagina, ele se aposentou, ok, se aposentou dentro da lei, mas nunca mais trabalhou na vida. Ele teve a cara de pau ainda de se tornar sindicalista. Imagina, um cara que parou de trabalhar com 20 anos de idade se tornou representante, voz dentro dos sindicatos dos metalúrgicos. Porra, tem metalúrgico que trabalha até velhinho, sabe? Tem até político aí que tem pai metalúrgico, que sabe como é que é a vida realmente de quem trabalha na área. E realmente o Lula nunca poderia representar o metalúrgico.
Ele representa um aposentado que se aposentou aos 20 anos de idade. E depois disso, ele ainda, com a mesma malandragem, cara de pau, ele se tornou ativista do Partido dos Trabalhadores. Olha que absurdo. Você não acha que aí é a história de um cara malandro, de um cara oportunista, pilantra, seja o que for? É bem típico, né? Tá, aí ele entrou no governo com as propostas dele populares, né? Botou as propostas dele populares, mas foi exatamente nesse governo que cresceu todo esse sistema de corrupção, desvio de verbas, que a gente está nesse estado, que a gente está de crise, não só econômica, mas como crise na segurança, crise na saúde, crise na educação, graças ao governo Lula, e que foi piorado muito, a situação foi agravada muito e muito no governo Dilma. O governo Dilma já herdou uma das maiores dívidas públicas do governo Lula. E o governo Dilma foi recorde em 170 anos de Brasil de crise, de dívidas e de roubos e etc, etc, etc. Então o que a gente está sofrendo hoje não é culpa desse governo que está começando. Apoiando ou não esse governo, quer dizer, gostando ou não do novo presidente, a gente tem que pensar que ali não se faz só do presidente. É claro que a gente tem que cobrar do presidente, mas não ficar se importando muito com a parte pessoal dele, entendeu? Até porque gente falando merda, presidente político falando merda, presidente falando besteiras, presidentes estranhos, a gente tem, sempre teve, entendeu? A gente tem que ver o que pode ser positivo, o que a gente pode cobrar desse governo, o que a gente pode fazer nesse governo para sair dessa crise, entendeu? Então não adianta ficar gritando Lula livre agora, porque o Lula foi preso justamente por ter ligação com todo esse sistema de corrupção. Ele não foi preso pelas coisas boas que ele fez, ele foi preso pelas coisas ruins que ele fez. Um cara que pode ajudar muita gente pode ser um assassino. Eu boto esses corruptos no mesmo nível desses assassinos, porque muita gente morreu, como eu disse antes, em hospitais públicos, por falta de segurança, etc, etc, por causa de corrupção, por causa de dinheiro desviado, porque não chegava verbas para a população, e a população paga impostos pesadíssimos, pesadíssimos. Imagina essa população refém de um governo. Então, eu acho que o objetivo é agora a gente pedir a diminuição da máquina estatal um pouco, a diminuição das super benefícios que tem a casta política no Brasil, como também manter essa luta contra a corrupção. E é isso, é o que a gente pode fazer. A gente tem que diminuir os gastos que a gente tem com o governo. Eu espero que isso também venha a atingir os militares das Forças Armadas, futuramente também essa diminuição de gastos. Tem umas coisas absurdas, tipo viúva, filha, ganha dinheiro de não sei o que lá. Porra, brincadeira, né? Brincadeira, né? Porra, a gente não participa de guerra, espero que nunca participe, e não tem motivo dessas coisas. Cara, então é isso. O momento agora não é da gente se opor por oposição ao governo. É a gente contribuir de alguma forma para esse governo ser uma saída da gente dessa crise e a gente ter benefícios. A política não se faz só do presidente que você gosta ou não. Se faz também dos ministros, se faz dos deputados, dos senadores, vereadores e principalmente da população. Marcar em cima. Mas é isso, gente. Valeu. A minha cara feia. Falou. Voltando aqui. Com relação a esse Festival Lula Livre, que está sendo feito hoje em São Paulo, eu me pergunto, esse Instituto Lula, da onde veio esse dinheiro do Instituto Lula? Para onde foi? Para onde vai? Porque para mim parece um ambiente perfeito para lavagem de dinheiro. E aí? O que vocês acham? Mas é isso. Falou.